Glória a Deus. Louvado, exaltado, santo e muito digno de receber toda a glória, toda a honra e todo louvor. Sejam bem-vindos. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor seja poderosamente derramada nesta noite. Que o Espírito Santo fale conosco de maneira poderosa. Que o Espírito Santo fale conosco de maneira valorosa. E que o Espírito Santo fale conosco da maneira que nós precisamos ouvir. Porque, inclusive, o Deus Espírito Santo conhece exatamente aquilo que vai em nosso coração. Ele sabe o que você e eu precisamos ouvir nesta noite. Ele tem nas mãos toda a nossa vida, toda a nossa história cabe na palma das mãos de Deus. Então, eu quero te convidar a abrir o coração. Primeiro, para ouvir. Segundo, para abençoar. E aí cabe a cada um de nós fazer a sua parte. De que maneira? Compartilhando, convidando pessoas para estarem conosco e receberem a oração, e receberem a palavra, e receberem a ministração da parte do Senhor. Abra o seu coração neste momento. Convide todas as pessoas que você puder. Sim, hoje entramos um pouco mais tarde, porque eu estava aqui finalizando um serviço. Mas pela misericórdia e pela graça do Senhor, missão cumprida, e agora é momento da palavra de Deus. Agora é momento de deixar o Espírito Santo falar conosco. Agora é momento de ouvir, de abençoar e também de receber. Deixa o Espírito Santo falar com você. Compartilha, convida mais alguém e ao mesmo tempo escute com atenção. Vamos compartilhar agora juntos. Ao mesmo tempo, ouça, porque está escrito: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. As igrejas? Sim, somos nós. Você, eu, cada um de nós somos as igrejas. E é momento de ter ouvidos para ouvir. E por que ouvidos para ouvir? Parece redundante, mas não é. Muitas pessoas têm ouvidos e estes ouvidos não servem para ouvir. Não estão abertos, não estão sintonizados, não estão conectados, não estão na frequência correta, não estão ligados. Afinal de contas, a Bíblia diz que o Senhor é a videira e nós, os ramos. Todo aquele que está ligado nele, esse dá muito fruto. E aquele que não estiver ligado, ele seca e é cortado e lançado no fogo. A receita, a estratégia, a maneira de frutificar é estar ligado nele. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de frutificar se não for ligado nele. E para estar ligado nele, aí entra uma questão importante. Para estar ligado nele, eu preciso realmente confiar. E a gente falava sobre isso na live de ontem.
Eu preciso realmente confiar. Confiar naquele que nos chamou, que nos separou, que nos escolheu e que nos trouxe aqui. E nessa noite, a despeito de muitas situações que você e eu estamos vivendo, eu quero te dizer que o Senhor não deixou o barco. Mas para enfrentar o que está por vir, você precisa estar pronto. E eu vou tratar hoje de um assunto bastante relevante. Como é que eu faço para lidar com a tempestade? Como é que eu faço para lidar com a crise? Como é que eu faço para lidar com a dificuldade? Como é que eu faço para lidar com essa ventania? Com esse temporal? Você sabe como fazer? Numa experiência vivida pelo apóstolo Paulo, nós encontramos a resposta. E é sobre isso que eu quero falar com você. Um episódio narrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, que conta a história de um naufrágio. Portanto, um naufrágio que foi causado por uma tempestade. Uma tempestade que poderia ter sido evitada se tivessem dado ouvidos à direção de Deus por intermédio de Paulo, o apóstolo. Mas o comandante da embarcação preferiu ouvir o marinheiro e deu no que deu. Mas mesmo assim isso não mudou a postura de Deus em relação àquelas pessoas. E é aí que entra a palavra da noite de hoje. Deste finalzinho de noite de segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. É aí que entra. Como é que eu vou fazer no meio dessa tempestade? Como é que eu vou lidar com essa crise? Como é que eu vou trabalhar no meio dessa bagunça e dessa luta? Como é que eu vou lidar com essa luta? Como é que eu vou me comportar? O que é que eu vou fazer no meio dessa tormenta? Desse naufrágio, dessa crise, dessa prova, dessa investida, desse deserto, dessa luta que se levanta contra a minha vida. Como é que eu vou fazer? É aí que a gente vai falar um pouquinho já, mas primeiro eu quero orar com você. Já tomei em mãos aqui os cadernos de oração com os muitos pedidos que têm sido enviados para nós, e eu quero orar com você. Primeiramente eu quero orar com você. E na sequência vamos tratar exatamente sobre isso. O que fazer? O que fazer no meio da tempestade? Como é que eu vou lidar com a tempestade? E tem muita gente fazendo o contrário. Se você quer saber mais sobre esta palavra, não saia daí, não, pelo contrário. Aproveite que ainda dá tempo de convidar mais alguém. Aproveite que ainda dá tempo de chamar, quer seja pelo Instagram, quer seja pelo Facebook, ainda dá tempo de chamar mais alguém. E na sequência, logo após a oração, na qual nós iremos apresentar os pedidos de oração e iremos também colocar diante do Senhor cada nome, cada pedido de oração anotado nas páginas do caderno de oração. Permita que o Espírito Santo complete a obra. Em nome de Jesus. Lembrando que os pedidos de oração podem ser encaminhados também pelo canal particular para que eu possa anotá-los. Durante a transmissão não há como ministrar e anotar. Então quem quiser que eu acrescente pedidos de oração, isso se você não mandou. Se já mandou, o nome já está escrito lá e já estamos em oração. Mas se você ainda não mandou, basta que você envie
para que a gente anote e continue orando. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nós cremos, sim, nós cremos no poder da oração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por todas estas vidas conosco, ouvindo a tua palavra, participando deste momento, recebendo, abrindo o coração, se posicionando, convidando outras pessoas e também adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Muito obrigado por todas as famílias, lares, ministérios aqui representados. Muito obrigado, Pai, pelos testemunhos. Hoje mesmo me foi encaminhado um testemunho belíssimo de um jovem que já havia sido praticamente desenganado pela medicina. Os médicos haviam dado a ele cerca de 1% de chance. 1%. Mas o Senhor veio e mudou a história. E hoje ele já está em reabilitação. Porque poderosa é a oração do justo em seus efeitos. E me foi encaminhado um vídeo com aquele rapaz que tinha só 1% de chance, adorando a Deus, cantando, bendizendo o nome do Senhor. O mesmo Deus que operou na vida daquele jovem, opera também em nossa vida nessa noite. O mesmo Deus que operou no passado, também opera no presente, em pleno século 21. Porque Ele não mudou. Nele não existe nenhum tipo de sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Por isso, Pai, nós apresentamos cada vida conosco nesta noite. Cada pedido de oração. Nós apresentamos, Senhor Deus, cada necessidade. Em nome de Jesus. Estende as tuas mãos sobre o filho da Reginalva. Em nome de Jesus. Completa a tua obra, Pai. Faz o milagre. Restaura pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos, Pai, apresentar as famílias e a saúde de cada um diante de Deus, em nome de Jesus. Nós apresentamos aqueles que estão vivendo momentos de dificuldades financeiras, que precisam de uma resposta profissional, um emprego, uma oportunidade, uma negociação de dívida. Entra, Senhor Deus, em nome de Jesus, na área financeira, na saúde, Pai. Seja saúde física, mental, emocional ou espiritual. Visita a saúde da Angélica Alves, em nome de Jesus. E completa a obra, Pai. Porque Tu és Deus de milagres. Tu és Deus de resposta. Entra, Senhor Jesus, nas causas na justiça. Aqueles que estão com pendências, com processos, com ações trabalhistas, o Senhor sabe todas as coisas. E o Senhor é aquele que tem a última palavra. A última palavra não vem de outro, senão do próprio Senhor dos Exércitos. Nessa noite, Jesus, nós colocamos diante do Teu altar cada vida, cada família, cada lar, cada necessidade, a qual o Senhor conhece tão bem. O Senhor conhece a história de cada um. E o Senhor tem a resposta. Aumenta, Senhor, acrescenta a nossa fé, a fim de que possamos realmente confiar, entregar e descansar. Visita, Senhor Jesus, a Isabela e a Renata, em nome de Jesus, que são sobrinhas da Edilma. Liberta pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Se for da tua vontade, Pai, também opera nas famílias, Pai, o casamento da Sueli, em nome de Jesus. O Senhor é Deus de restauração, o Senhor é Deus de reconciliação. Em nome de Jesus, Pai, ministra nas famílias, nos lares, nas parentelas, em nome de Jesus. Completa a tua obra. Aquilo que nós não podemos fazer, tu podes. Aquilo que para nós parecia impossível, para Deus é só questão de tempo. O casamento da Edilma, Pai, estende as tuas mãos. Senhor Jesus, tu és um Deus de restauração e de reconciliação. Completa, Pai, a tua obra. Os familiares da Dilcimara, tu podes fazer a obra. Visita os ministérios aqui representados, Pai, desperta, anima, fortalece, em nome de Jesus. O casamento da Angélica Alves, Pai, toma nas tuas mãos, completa a obra, Jesus. Vem com autoridade, com poder, e faz, como está escrito, muito mais além do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Entra, Senhor Jesus, com poder, porque o Espírito Santo, ele é poder. E nesta noite nós rogamos ao Deus Espírito Santo, já início de madrugada, nós rogamos ao Deus Espírito Santo que manifeste o seu poder nas famílias, que manifeste o seu poder nos lares, que manifeste o seu poder nos empregos, que manifeste o seu poder nas empresas, aqueles que têm empreendimentos, que têm negócios. Traz, Senhor Jesus, a tua graça e completa a obra. O Senhor conhece também a necessidade de cada um que está lutando contra determinadas enfermidades, Pai. Existem enfermidades emocionais, enfermidades físicas, enfermidades materiais, espirituais. Pai, tu és um Deus de surpresas. Como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais chegou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Por isso, nessa noite, Senhor, já nesta madrugada, o Senhor está de braços abertos, com as mãos estendidas, recebendo a nossa oração, o nosso clamor, recebendo a oração que apresentamos pela fé. Jesus, toma nas tuas mãos cada um dos pedidos de oração elencados aqui nos comentários, bem como estes escritos nas páginas dos cadernos de oração. Tu podes, eu não posso. Muitos aqui não podem, mas tu podes. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. Todo o poder, toda a autoridade. No nome de Jesus, se tivermos fé, viveremos milagres. Porque está escrito lá em Marcos capítulo 16, que os sinais seguirão os que crerem. Pai, nesta noite, nós cremos. Nesta noite, nós cremos num Deus que vai além. Porque Ele é um Deus presente. Ele é Deus conosco. Ele é Deus em nós. Ele é Emanuel. Ele é aquele que se importa. Ele não fica indiferente. E eu sei, Senhor, que o Senhor não está indiferente. Ouvidos cerrados, braços cruzados,
indiferente à oração que se faz neste lugar. Pelo contrário, sabemos que se 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em seu nome, Ele está no meio deles. Por isso o Senhor está em nosso meio. Por isso nós entregamos, sabedores de que a nossa oração é ouvida porque Ele está aqui em nosso meio. E isso nos dá a garantia. Um Deus presente, um Deus vivo, um Deus que, diferentemente dos deuses das nações, Ele tem olhos e vê. Ele vê todas as coisas, Ele vê o meu sofrimento, Ele vê a minha dificuldade, Ele vê a minha necessidade. Ele tem ouvidos e ouve. Ele ouve a minha oração, Ele ouve o meu clamor, Ele ouve as minhas lágrimas, Ele ouve o meu lamento. E Ele tem boca e fala, então Ele responde. Ele se manifesta, Ele se faz presente. E não fica indiferente. Então, nesta madrugada, Pai, receba a oração do teu povo. Cada um aqui nas palavras escritas nos comentários das transmissões. Cada um aqui dessas centenas de nomes escritos nas páginas dos cadernos de oração. O Senhor recebe. Nós apresentamos diante do Senhor e dizendo: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Espírito Santo, vem. Em nome de Jesus. Entra em cada vida, na área que se faz necessária, e completa a obra, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e bendizemos. Toda a glória, toda a honra, todo louvor são teus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero compartilhar rapidamente uma palavra com você do que você deve fazer no meio dessa luta, do que você deve fazer no meio dessa peleja, do que você deve fazer no meio da crise. Eu não vou me estender, como prometi para vocês, as nossas lives são breves. Mas no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, a Bíblia conta a história de um naufrágio. E Paulo, o apóstolo, estava no navio. Tanto assim que ele disse ao comandante: espera, não vá agora. Mas o comandante preferiu ouvir o marinheiro e foi. E eles encontraram uma tempestade horrível. Uma tempestade absolutamente, um tufão de vento. Isso diz o versículo 14 de Atos 27. Depois você leia o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos. Escute com atenção. Eles se depararam com um tufão de vento. Talvez você hoje esteja deparando com um tufão de vento na sua vida. E aí, qual foi a reação? Eles começaram a jogar a carga fora para tentar tirar o peso do barco. Mas não adiantava. Não adiantava. O problema era mais grave. O problema era mais sério. A situação estava complicada. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez você esteja lidando com uma situação complicada demais. Mas presta atenção. No meio da complicação, Deus dá estratégia.
No meio da confusão, da ventania, do tufão, Deus dá estratégia. No meio da peleja, Deus dá estratégia. No meio da crise, Deus dá estratégia. Ele não vai me deixar desamparado, nem a mim, nem a você. Ele não vai me deixar envergonhado. No meio dessa confusão, Ele dá estratégia. Prepare-se para receber nessa noite uma estratégia. O povo então entrou em desespero naquele barco, cada um começou a clamar para o seu Deus. Uma confusão danada, e eles não comiam. Eles não comiam. Porque também já se passavam 14 noites. Agora você vem comigo para o versículo 27. 14 noites. Eles já estavam em desespero. Imagina todo esse tempo no meio de uma tempestade, no meio de um tufão de vento. Esse tufão tem até nome. Euroaquilão. Já pensou? A tempestade tem até nome. Pois é. Mas olha a palavra de quem está na presença de Deus. Presta atenção. A palavra de todos era: estamos perdidos. Estamos perdidos. Mas a palavra de quem está na presença de Deus, versículo 24, Paulo dizia: não temas. Não temas. É a palavra diferente dos outros. Os outros entraram em desespero, entraram em pânico. E eles, quando entraram em pânico, eles pararam de comer. Eles já não comiam mais. Eles já não se alimentavam mais. E é essa a grande questão. No meio da confusão, muitos param de se alimentar. No meio da angústia, no meio da prova, no meio do deserto, no meio do vale, no meio da tristeza, no meio da tempestade, no meio da tormenta, muitos param de se alimentar. Muitos desistem. Muitos desanimam. E aí vem o versículo 33, que diz assim: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem. E ele dizia: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado. Versículo 34, eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Eis a estratégia. Irmãos, coma. É praticamente natural que quando a situação é desesperadora, as pessoas se desesperem a tal ponto que não comem mais. Desistem de viver, desistem de lutar, desistem de tentar, desistem de se alimentar, desistem de respirar, desistem de tudo. Eles já nem comiam mais. Eles já tinham cortado os cabos, já tinham se desfeito da carga. Uns já queriam pular do barco e Paulo diz para eles: olha só, se vocês não permanecerem a bordo, não poderão se salvar. Quer dizer, não é para se desesperar e pular do barco. Tem que se alimentar. E aí no versículo 35, olha a atitude diferente de quem está na presença de Deus. Detalhe, é o mesmo barco. Está me ouvindo? É a mesma tempestade, esse tufão de vento euroaquilão. Enquanto uns não comem mais, não querem mais saber, estão desesperados, jogando tudo fora, querendo pular na água, Paulo diz: comai. Comai alguma coisa, comais, alimentai-vos, comei, tomai refeição. E tendo dito isso, ele toma um pão e dá graças na presença de todos. E ele começa a comer na frente de todo mundo. Essa é a atitude diferente de quem está na presença de Deus. É a mesma tempestade.
É a mesma embarcação, é o mesmo vento, é o mesmo tufão de vento, é a mesma confusão, é o mesmo problema, todo mundo no mesmo barco, mas a atitude de quem está na presença de Deus, ele pega o pão, ele agradece e come. E depois disso os outros começam a comer também e eles se animam. Eles se animam. E eram 276 pessoas ao todo. Eles, refeitos com a comida, tiveram forças para jogar o trigo no mar, avistar a terra e permitir que o barco encalhasse naquela direção. Não vou entrar em detalhes, depois você pode ler esse capítulo 27, ele é riquíssimo em detalhes. Mas o que eu posso te dizer nessa noite? Estratégia, no meio do tufão de vento, do euroaquilão, da confusão, da tempestade, da tormenta, da crise, da prova, da luta, do deserto, do vale, coma! Você fala, vou comer o quê? Eu digo a você, coma. 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 De Gênesis a Apocalipse. Coma. No caso de Paulo, no meio daquela tempestade, eles comeram pão. Paulo pegou o pão, agradeceu, começou a comer. Os outros, vendo aquilo, também comeram. Foram se animando. Ganharam força para lutar com aquela dificuldade. E ninguém morreu. O navio se perdeu, a carga se perdeu, mas ninguém morreu. Mas começou aqui, ó. Coma. E você já reparou que hoje o diabo coloca todo mundo em crise de tal maneira que ninguém come? O diabo coloca todo mundo em crise de tal maneira que ninguém come. Coma. Coma. Para que você tenha força para lutar. Para que você tenha força para atravessar e chegar do outro lado. Para que você possa suportar essa tempestade. Coma. Muitos têm abandonado a comida. Muitos têm abandonado a comida por causa da dificuldade. O casamento acabou, não lê mais a Bíblia. Ficou enfermo, não lê mais a palavra. Tá com problema financeiro, não lê mais. E aí fica fraco. E aí desiste. Porque é aqui que eu vou encontrar força para lutar. Quem está fraco não luta, morre. Mas quem está alimentado, por isso Jesus disse a Satanás, nem só de pão viverá o homem. Jesus estava com fome, porque ele estava 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Mas ele não estava sem comer. E ele disse para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava alimentado desta palavra. E digo mais, é necessário comer todos os dias. Deus fala para Josué assim, não se afaste do livro da lei, antes tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, medita nela de dia e de noite. No Salmo número 1 ele está escrito, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, pois será como uma árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Dá o seu fruto na estação própria, as folhas não murcham, e tudo quanto faz prospera. Os ímpios não são assim, porque os ímpios não comem. Eles são como a palha que o vento sopra. Então a estratégia para você, a estratégia para mim, a estratégia para nós, a estratégia para a igreja. Coma. 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 Come o rolo. Come o livro. Mastiga, engole. Enche dele as suas entranhas.
para que você possa suportar o dia mau. Medite nesta palavra. Creia, tome posse e coma. Quando eles comeram, eles recobraram ânimo e se puseram, todos se puseram, uns começaram a animar os outros, porque o desânimo é mais contagioso do que o ânimo. Um desanimado, ele pode desanimar todo mundo. Um animado dificilmente vai animar a todos. Mas o desanimado, um só é suficiente para desanimar todo mundo. O desânimo, ele é mais contagioso do que o ânimo. Então coma. E aí uns começaram a cobrar ânimo dos outros. E eles refizeram, eles foram refeitos com a comida. Versículo 38. Você e eu precisamos nos refazer com a comida, com a palavra. Não precisa responder para mim, mas se você tem lido a Bíblia todos os dias e meditado nela de dia e de noite, precisa comer. Precisa comer. Porque comendo você vai crer, e os sinais seguirão os que crerem. Vou repetir. Comendo, você vai crer, e os sinais seguirão os que crerem. O inverso. Não comendo, você vai duvidar. E duvidando, não viverá os sinais. E é aí que entra a mão do inimigo, para você não comer. Porque aquele que não come, duvida, e aquele que duvida não vive os sinais. Você quer viver sinais? Você quer ver casamento restaurado, você quer ver cura, você quer ver milagre, você quer ver poder de Deus, você quer ver porta de emprego, você quer ver Deus abrir negociação de dívida. Então coma. Porque comendo você vai crer, e crendo os sinais seguirão. Mas se não comer, não vai crer. E se não crer, vai duvidar. E a incredulidade, já falei isso aqui, impede o milagre. Permita que Deus desperte a sua fé através da palavra. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma excelente terça-feira, abençoada no Senhor. Uma ótima noite, um bom descanso. Veja novamente como é necessário comer. A Bíblia diz, no Salmo 4, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Aí eu leio, eu creio e eu vivo o milagre. Doses diárias da palavra. E eu vou finalizar. Já tomou seu remédio hoje? Que remédio, Alexander? O da pressão? Que remédio? O da diabetes? Que remédio? Não falei desse não. Esse aí normalmente você não esquece. Vou falar desse aqui, ó. Já tomou remédio hoje? Já tomou remédio hoje? Nós estamos aqui todos os dias. Hoje chegando a 1032 dias. Levando cura através da palavra. Coma! Já tomou seu remédio hoje? Queridos, quem não come e não toma remédio morre. Já tomou seu remédio hoje? Coma. Tomou seu remédio hoje? Ah, já tomei. Tomei aquele para tireoide, tomei aquele para diabetes, tomei aquele para pressão alta, tomei todos. Tomou nada. E esse aqui? Já tomou seu remédio hoje? Abra e coma. Abra e coma. Abra e coma. E seja curado. Deus te abençoe. Fique com Deus, na graça e na paz do Senhor.
Se o Senhor assim nos permitir, estarei de volta amanhã. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. E se você crê, concorde dizendo: assim seja. Amém. Amém. E amém. Cheiro no coração, forte abraço, boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Shalom. Coma, tome seu remedinho e descanse. Deus abençoe.